uma cidade chamada Confusão. Ok. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ok. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Lição dessa semana se concentra em três capítulos, três pedaços da história que a gente vem estudando ao longo do trimestre. Primeiro capítulo da lição dessa semana, capítulo 12 de Apocalipse. Segundo capítulo 14, que é o centro de atenção nosso de estudos. E o outro capítulo que apareceu nessa semana é o 17, e há uma razão para isso. Então vamos ao 14 primeiro, para a gente relembrar o que a gente está estudando. Capítulo 14, a partir do verso 6, vamos relembrar o que estamos estudando ao longo desse trimestre. O que passamos nas últimas 5 lições é o que está no verso 6 e no verso 7, que é a primeira das mensagens angélicas e o chamado que essa primeira mensagem traz aos fiéis do último tempo. Vamos à leitura disso e na sequência a gente vai para a lição dessa semana. Então, primeiro bloco, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse é o tema que estudamos nas últimas 5 lições. Esse tema é a introdução da lição dessa semana. Se vocês repararam o texto que foi lido agora do verso para memorizar, como é que ele termina o texto? Identificando quem? Os escolhidos e os fiéis. Quem são eles? Os que temem a Deus, que lhe dão glória, que aguardam ansiosamente pelo início do juízo, porque sabem que o juízo é Deus se levantando em defesa do seu povo. E, portanto, proclamam ao mundo inteiro que há uma mensagem importante a ser resgatada. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas vai voltar. Portanto, a essência do verso que abre a lição dessa semana é a primeira mensagem angélica, identificando esse povo. A segunda parte, que é a segunda mensagem, está na continuidade, capítulo 14, verso 8 em diante, diz assim: seguiu-se então outro anjo, aquele primeiro, e dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa segunda mensagem, ela está na descrição do capítulo 17 de Apocalipse, na identificação de uma mulher que aparece lá, com todas essas características e de forma ampliada no caso do capítulo 17. O primeiro bloco, ou seja, o contraste disso, que é quem anuncia, lembra, o anjo anuncia que caiu Babilônia. O anjo na profecia representa aqueles que levam a mensagem, o que significa que o anjo é um outro povo, distinto de Babilônia. É um outro grupo, diferente de Babilônia. Esse grupo está no capítulo 12. Volta lá. Vamos ler o capítulo 12. E o que aparece ali. Também está no 14, mas eu vou ler o do 12, que é mais fácil a identificação. O que diz aqui, a partir do final do texto, lá no capítulo 12, verso 16 em diante. Aliás, 15 em diante para ter contexto. A serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, e a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante dos seus descendentes, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Spoiler do sermão de hoje. Para quem já assistiu, já é contexto. Para quem não assistiu, só spoiler. Voltando ao início desse texto do capítulo 12, quem é essa mulher contra quem a serpente, ou o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, arrojou água como um rio para tentar destruí-la? Então, se a gente volta aqui para observar essa mulher, está lá no começo do capítulo, no início do capítulo 12, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E, na sequência, a gente conhece o restante da história do capítulo 12. Portanto, a lição dessa semana trata de 2 contextos em que mulheres aparecem na Bíblia.
no livro de Apocalipse. O primeiro deles, o capítulo 12, o segundo deles, o 17, portanto, há duas mulheres no texto. Vamos lá, lição de casa e lembrar o que já estudamos ao longo das lições anteriores de outros trimestres. O que é mulher quando a gente olha no livro de Apocalipse? Não. Todo mundo diz isso sempre, eternamente, e vai continuar dizendo, mas mulher não é igreja, mulher é o povo de Deus, que pode estar formatado no contexto de uma igreja, mas mulher é o povo de Deus, que em várias fases diferentes da Bíblia se manifesta de formas diferentes. Por exemplo, no capítulo 12, na introdução dele, diz: a mulher está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. De que história a gente lembra quando ouve esses símbolos? José, com um sonho doido para os irmãos, mas para a gente bastante interessante. José sonha com estrelas, com a lua e o sol, e todos se inclinam sobre ele. Quem é o sol do sonho de José? Jacó. Quem é a lua? A mãe. Quem são as estrelas? Quem são esses irmãos? Os filhos de... que teve o nome mudado para... portanto, os filhos de... portanto, quem é a mulher? O povo de Deus, naquele contexto chamado de Israel. Quem é a mulher no contexto de... e a mulher fugiu para o deserto e lá ficou protegida por 1260 dias? Também não é a igreja. É o povo de Deus de que época? Período medieval, período das trevas, sendo perseguido por quem? Por uma outra mulher. Que se manifesta como sendo o povo de Deus, mas não é. Faz parecer que é, por aquilo que arroga da sua boca, mas é a deturpação do povo de Deus. E por que eu insisto em dizer não é a igreja? Porque toda vez que a gente fala em igreja, no contexto do século XX ou XXI, a gente lembra do quê? Uma plaquinha. E não é este o contexto. O contexto é: Deus tem o seu povo espalhado pelo mundo. Tanto é verdade que nas mensagens de Apocalipse há um momento em que Deus convida, aí sim, uma igreja que vá ao mundo para chamar quem? O povo de Deus, dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus flagelos. Ou seja, o contexto de Apocalipse, ao manifestar, tem lugar ali, para quem quiser, e não sei se tem mais algum que eu não enxergo daqui. Acho que um eu sei que tem ali, à vontade. Então, quando a gente olha para o contexto de Apocalipse, mulher é o povo de Deus, independente de onde o povo de Deus esteja. Quando a gente olha o fim do capítulo 12, o fim do capítulo 12 diz: o dragão irou-se contra a mulher, não conseguiu destruí-la porque Deus protegeu a mulher. Então o dragão faz o quê? Vai perseguir o seu descendente. Vai perseguir aqueles que remanescem desta mulher. Esta sim é uma igreja, ok? Quando a gente olha o remanescente é uma igreja, com um propósito definido, porque o remanescente está descrito como quem? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 19:10, spoiler, desculpa de novo do sermão, Apocalipse 19:10, o espírito da profecia. Então aqui eu tenho uma igreja, que é responsável por fazer o quê? Anunciar ao mundo: caiu a grande Babilônia, que deu a beber com vinho e sua prostituição a todos aqueles que com ela se corromperam. E uma mensagem a esse grupo que está em Babilônia: sai dela, povo meu, povo de Deus que está em Babilônia. Entendido aí? Para não errar mais. Mas isso é só uma pegadinha para o pessoal não se confundir no texto. Ok, entendida a questão. Nós temos, então, na lição dessa semana, duas mulheres identificadas: povo de Deus e aquilo que é a contrafação, ou a deturpação, ou uma situação de analogia deturpada do povo de Deus. O que significa que tem dois grandes sistemas religiosos manifestos aqui, porque mulher, se é o povo de Deus, implica em um sistema religioso. Ou seja, quem segue a Deus e segue sua palavra. Essas duas mulheres têm características, e aí vocês me ajudam a recuperar a lição que estudaram durante a semana. Então temos uma mulher, descrita no capítulo 12, e só para manter o rigor, uma segunda mulher, descrita no capítulo 17, só para seguir a roupa da mulher que está lá no capítulo 17. Ok? Temos duas mulheres, dois sistemas manifestos ali.
Quais são as características da primeira mulher? Vamos lá. Lição de casa. Vamos lá. Vestida de sol, já começa a traduzir o símbolo. Sol é o quê? Justiça. Símbolo da justiça de Deus. O que mais a gente tem de descrição da mulher? A lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A coroa de 12 estrelas lembra de quem? De um lado, a identificação da mulher, o povo de Israel. Mas do outro, lembra do quê também? Qual é a continuidade dessa mulher quando ela sai do contexto físico do povo de Israel e vai para o contexto espiritual do Novo Testamento? Do que lembra os 12 estrelas? Os apóstolos, lembra da Cidade Santa? A Cidade Santa tem nos seus fundamentos o quê? 12 pedras. Tem ao redor dela 12 portas. Se você repara, tem duas descrições ali. Em uma das descrições você tem a identificação das tribos de Israel, que já não são mais as tribos físicas de Israel, porque aparece lá no texto de Apocalipse, duas tribos que não fazem parte da lista. Aparece Levi e aparece José. E Levi e José não fazem parte das tribos de Israel. São tribos. Levi, por exemplo, é tribo. Mas não aparece na contagem das 12. Na contagem das 12 tem Efraim e Manassés. Se você vai à descrição de Apocalipse, aparece José, que também não é uma tribo. Efraim e Manassés são as tribos. O que significa que o texto do capítulo 14 de Apocalipse, ou do capítulo 7 de Apocalipse, então faz a versão que a gente olha da identificação desse povo, ela inclui não só o Israel físico, mas o Israel de transição, o Israel chamado de espiritual. O que significa dizer, então, que quando eu olho para essas 12 estrelas, eu posso tanto pensar no Israel físico, a identificação da mulher no seu primeiro momento. Lembra, a mulher está grávida, com dores de parto, pronta para dar à luz, o que significa o nascimento de Jesus, o filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. Mas a mulher continua e ela é perseguida por aqueles que a serpente joga contra ela. O que significa que houve uma transição da mulher Israel para a mulher povo de Deus, Idade Média, povo de Deus, período do Novo Testamento em diante. Essa segunda mulher tem no seu contexto aquilo que os apóstolos trouxeram. Portanto, quando eu olho essas 12 estrelas, por uma analogia que está no capítulo 14, no verso 6, o que eu sei que tem dentro dessa mulher? Um negocinho que está no centro da pregação dos apóstolos, o Evangelho, a Boa Nova. Portanto, tanto as 12 estrelas nos ajudam a identificar o povo, quanto nos ajudam a verificar a transição que aconteceu. Aquilo que era a promessa feita a Israel era o Evangelho, não era? O filho varão que há de nascer, que há de reger as nações com cetro de ferro, é o Evangelho. No Novo Testamento, o que é o Evangelho? A certeza da salvação em Cristo Jesus. Portanto, uma das características dessa mulher é o reconhecimento do Evangelho puro. Por que eu estou pondo isso? Porque vocês vão perceber lá na outra mulher a inversão disso. Só para adiantar o expediente. O que acontece quando eu observo o contexto daquele que persegue a mulher verdadeira e que faria durante o período medieval? Deitará a verdade por terra e que mais? Retirará o contínuo do seu sacrifício. O que é feito com o evangelho? Ele é extinto. Aquilo que é a dependência de Cristo para a salvação é substituído pela dependência da igreja como salvação. É uma inversão. Portanto, ela já não carrega mais as 12 estrelas, já não tem mais o evangelho. Outra coisa interessante que mais tem aí de características da mulher. Está grávida, com dores de parto para dar à luz, essa é a parte da identificação da mulher como povo de Israel. Mas quando eu olho a mulher sendo perseguida, quais são as características que aparecem ali? Ela foge para o deserto. Mas o que os seus descendentes fazem? Guardam os mandamentos de Deus. Aprenderam de quem? De quem aprenderam isso? Aprenderam da mãe. Quem é a mãe dos descendentes? A mulher. Portanto, qual é a característica da mulher que passou aos seus descendentes? Guarda os mandamentos. E que mais tem essa mulher? O testemunho de Jesus. Porque se os descendentes têm isso, aprenderam com quem? E herdaram de quem isso? Da mulher. Às vezes a gente não para prestar atenção nisso, né? Os filhos não nasceram sozinhos de geração espontânea.
Os filhos têm uma mãe que lhes ensinou a guardar os mandamentos e lhes passou aquilo que é o seu legado. Qual é o legado do povo de Deus ao longo da história? Quando a gente olha a Bíblia. Em todas as fases da história, o que Deus suscita sempre no povo de Deus? Profetas. E desculpa de novo o spoiler do sermão. Tem jeito. Percebe? Em todas as fases do povo de Deus, o que Deus elege no seu povo. Pega lá desde o início. Adão, Noé, Abraão. Você vai seguindo a história. Sempre que o povo de Deus se manifesta, há alguém que Deus destaca do povo de Deus, com quem ele fala diretamente e a partir dele referencia o seu povo. Em todas as fases. Porém, há um período em que isso não acontece. Qual é o período? O período da mulher. Durante todo o período da mulher, aonde estavam os profetas? Já repararam isso na Bíblia? É curioso que o mundo apelidou esse período de Idade das Trevas por uma questão pejorativa de um ataque à igreja cristã à época, já que a igreja cristã impedia a ciência, então apelidaram esse período de período das trevas. Mas, sob o ponto de vista da Bíblia, esse período também é o período das trevas. Quais são os cavaleiros que aparecem no Apocalipse, lembra? Cavaleiro para esse período, os cavaleiros para esse período começam com um cavaleiro vermelho, aqui no início do processo, que quase destrói o povo cristão antes do período de Constantino ou antes do período da estrutura da Idade Média, 538 para trás. Quando você entra ao período medieval, que cavaleiros aparecem? Um preto e um pálido de morte. Se você olha o final das profecias de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, as duas últimas estruturas da igreja, elas estão quase na extinção. Quando você olha ali o finalzinho, a igreja de Sardes, ela já está num restinho que parece que vai sumir. Tanto que quando a igreja de Filadélfia entra, não há repreensões para Filadélfia. Quem sobrou ali, ou é fiel de verdade, ou não tem o que fazer. Por isso não há repreensões, só há um pedido a Filadélfia. E só há uma missão para Filadélfia. Qual é a missão? Começar o resgate da verdade. Para resgatar a verdade, o que Deus suscita em Filadélfia? Outra vez. Profeta. Entende que interessante aparece o desenho? Portanto, o testemunho de Jesus que aparece aqui na referência dessa mulher, ele fica em inércia durante todo o período medieval. Porque os apóstolos morreram, primeiro século. O que sobrou daí para frente é o legado, o evangelho. Quem permaneceu fiel com esse legado foi fiel até onde? Até quase a extinção. E aí Deus dá um fôlego outra vez e revitaliza o seu povo. O fôlego é tão forte que verdade foi recuperada durante o período de Filadélfia? Toda a verdade. E se você tem dúvida disso, o que aparece na igreja de Laodiceia? Rico sou, de nada tenho falta. Ou seja, a verdade foi recuperada por inteiro, a ponto de Laodiceia bater no peito e dizer com orgulho: sou rica e não tenho falta de nada. A única coisa que Laodiceia não tem é a prática. Mas o conhecimento teórico da verdade, ela tem todinho disponível, porque Filadélfia fez esse favor a partir do dom profético. Mas, infelizmente, o que ocorre com Laodiceia? Ela abandona a prática dessa verdade, ou pelo menos vive meia boca essa verdade. Vive mais ou menos. Quando você olha esse contexto, temos as características principais da mulher. Essas características podem ser resumidas naquilo que estava no verso 17 e 14 de Apocalipse, que é fiéis e escolhidos. Percebe? Essa mulher foi escolhida para ser a guardiã da justiça, ou seja, o nascimento de Cristo. Essa mulher foi fiel até os limites em que poderia ser. Por causa da fidelidade da mulher, surgiu ou sobrou um remanescente, que agora começa a reconstruir tudo aquilo que se perdeu e apresentar ao mundo. Beleza, temos a mulher. E o outro lado? Quais são as características? Vai lá no capítulo 17 e olha lá. O que temos ali? Qual a primeira característica da mulher? Prostituição. Em lugar da vestimenta de justiça, ela tem uma vestimenta escarlate. É interessante essa comparação de vestimenta de escarlate com a vestimenta da justiça. Lembra que a mulher é um processo de deturpação.
No centro do evangelho e da salvação em Cristo Jesus, o que está? Ou seja, para que pudéssemos ser salvos, o que foi necessário? O sacrifício de Cristo. Sem sangue, não há remissão de pecados. Do que essa mulher está vestida? Que cor é o sangue? Consegue perceber a contrafação interessante do desenho? Ela até parece verdadeira, mas na realidade é uma deturpação. É interessante que mesmo no contexto futuro da deturpação, quando a gente olha as bestas ali em Apocalipse 13, a segunda besta, que também é uma deturpação, ela tem a aparência do quê? De cordeiro, mas fala como dragão. A primeira besta, que é uma referência a essa mulher, inclusive, a primeira besta, que representa o sistema religioso do período medieval, ela aqui aparece como vestida de escarlata, a contrafação. De que cor é o dragão? Grande vermelho. De que cor é a mulher? Há um alinhamento aqui bastante interessante acontecendo. Não dá para a gente descer aos detalhes disso, vai ter mais lições para frente para a gente conversar sobre isso, mas há uma prostituição e uma deturpação acontecendo aqui na justiça que está do outro lado. O que mais aparece de características dessa mulher? Oi? Ela está sentada sobre muitas águas, o que significa que ela domina quem? Todos os povos, tribos, línguas e nações. Para quem a primeira mulher e o seu remanescente é chamado a anunciar: caiu, caiu a grande Babilônia. A toda tribo, língua, povo e nação. Sobre quem a mulher está sentada? Sobre toda tribo, povo, língua e nação. Portanto, a missão é desafiadora. Ou seja, a segunda característica dessa mulher é domínio, porém é um domínio diferente do domínio de Cristo. É um domínio por usurpação. Ou seja, com ela se prostituíram todos os reis da terra. Ela usurpa o poder de Deus, algo que Daniel já tinha advertido lá atrás, quando descreve que o poder que viria tomaria aquilo que é da competência de Deus. Lembra a oração de Daniel no capítulo 2? Tem vários agradecimentos de Daniel. Quando você olha capítulo 7, 8 e 9, você percebe que esse poder usurpou cada um dos itens que Daniel agradeceu. É Deus quem põe reis e estabelece reis. Esse poder vai lá e passa a estabelecer reis e coroar reis. Você vai olhando a estrutura da oração de Daniel, é Deus quem cuida dos tempos e das estações. Esse povo vai lá, essa mulher deturpada vai lá e altera o tempo e as estações, os calendários e a cronologia. E isso deturpa o desenho profético. Ou seja, cada uma das atitudes dessa mulher vai descrevendo a usurpação do domínio de Deus e a ocupação do domínio de Deus. Por isso, essa mulher é arrogante e tem palavras de blasfêmia. Ou seja, fala como se fosse Deus, age em nome de Deus, mas não é Deus. E nem é chamada ou escolhida por Deus. Então, dentro das características dessa mulher, uma delas é que ela foi escolhida. Essa aqui, como o próprio desenho da meretriz, ela é oferecida, e desculpe o termo. Entenderam a distinção? Mas é exatamente isso que acontece. Quando você olha a sequência, o que mais aparece sobre essa mulher? Ela está embriagada. Com o quê? Com o sangue daqueles que testemunham a favor de Deus. Então, lembram da água arrojada como um rio atrás da mulher verdadeira? Ela está embriagada com o quê? Com o sangue dos santos. Quem é o rio que essa mulher dirige? Todos os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, quem age em nome dela para perseguir o povo de Deus? Todos os reis da terra. Lembra do período medieval? O absolutismo foi isso. Todos os reis vertem-se ao cristianismo deturpado. Há um decreto que obriga isso. Todo aquele que negar o decreto considera-se réu do Estado, deve ser preso, seus bens confiscados, perde o seu domínio. Lembra o decreto de Justiniano, em 533, e estabelecido lá como vigência em 538, faz exatamente isso. E o absolutismo começa, com toda a sua força. Ele vai se intensificando até que aparece alguém que levanta-se contra isso, lá no período de Sardes, no início da Reforma, e aí o conflito mais pesado do período medieval acontece entre 1517 e 1798, que é quando a igreja decide definitivamente extinguir qualquer diferença de crença. Tanto que ali naquele período, a igreja elege
mais um elemento interessante. Do lado de cá você tem o quê? Guarda-os. E do lado de cá? Altera a lei. Lembra? Daniel 7:25, Daniel 7:24, Daniel 7:23, Daniel 8, verso 12, 13, 14. Ou seja, a ação desse poder deturpa a verdade de Deus. Então, de um lado de cá eu tenho a verdade, do lado de cá eu tenho a deturpação da verdade. Mas tem mais que isso. Do lado de cá eu tenho o testemunho de Jesus. E do lado de cá? Eu tenho a tradição, que é um dos votos depois de 1517. A tradição está acima de qualquer coisa que a Bíblia diga. E surge um dogma. O bispo de Roma tem o poder e a possibilidade de alterar, modificar ou extinguir os ditames bíblicos de acordo com a sua vontade e conveniência. É um dogma. Ou seja, alguém substitui Deus. Mas não é só isso. A mensagem à mulher verdadeira é o quê? Temei a Deus e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui eu tenho adoração a Deus. E aqui? Antes da besta, qual é o primeiro nível de adoração que acontece? Adoração ao homem. A quem, caprichosamente, a gente chama de santos. Afinal de contas, falar em adoração aos homens fica esquisito. Mas aos santos fica mais bonito. Essa transição de adoração aos santos permite que aquele a quem eu chamar de santo também possa ser adorado. Quem é o santo? Pontífices máximos, o Santo Padre. Portanto, eu posso adorar aos santos. Quando eu olho lá o sistema de Apocalipse 13 e a imagem que é construída a besta e a convocação de que todos adorem a besta e a sua imagem, o que eu tenho é só a amplificação desse fenômeno. O que a lição que vocês estudaram durante a semana colocava como idolatria, que é uma marca registrada do sistema. Ou seja, temos dois sistemas religiosos em oposição, cada um deles apresentando uma proposta ao mundo. Ok, até aí não é muito difícil da gente identificar o fenômeno. Por que então que a lição trouxe o nome de confusão para a cidade? Esse é o desenho. Quando eu não sei para onde eu vou e não sei o que fazer, estou perdido. Entendem o que aconteceu? Durante sentido redondo, 1260 anos, na parte mais aguda do fenômeno, a humanidade foi bombardeada com derivações, deturpações, alterações da verdade. Durante um período curtinho de tempo, entre 1798 e 1848, entre 1798 e 1863, para ser mais exato no fenômeno, o que Deus faz? O que gastou 1260 anos para desfazer, em um período curtinho, de 1798 a 1863, o que Deus faz? Reconstrói. Ou seja, em 65 anos, Deus reconstrói o que em 1260 anos foi destruído. Se eu for mais exato nisso, é um pouquinho mais do que 1260 anos. Se eu somar os 200 anos anteriores, até 313 na conversão de Constantino, ou na pseudo-conversão de Constantino. Ou seja, durante 1900 anos, quase 2000 anos de história, a gente teve a deturpação do fenômeno. Entende o que aconteceu? Ou seja, não é uma tarefa simples que Apocalipse convoca o povo de Deus quando diz: temei a Deus, dá-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. A tarefa é identificar isso, avisar o mundo que isso aconteceu e fazer um convite ao mundo para que retorne ao modelo. Então, quando você volta agora à lição da escola sabatina, vamos voltar a ela, uma vez que a gente identificou a parte geral da descrição. Ou seja, sabemos o que são os sistemas opostos, sabemos o que aconteceu ao longo do período e por que é chamado de confusão. Dentro desse contexto, agora começa a aparecer o contraste, ou seja, tem um chamado a um
compromisso. Lembra? Estava lá na lição de quarta-feira. Qual é o chamado e qual é o compromisso que temos dentro desse contexto? Qual é a responsabilidade do remanescente? Qual mensagem? Então vamos lá. Primeira mensagem, vamos começar a desfazer o desenho. Temei a Deus, dá-lhe glória. Desfazemos o desenho. Qual é a segunda mensagem? Vinda é a hora do seu juízo. Por que que essa mensagem é importante? Porque tem algo aqui e tem algo aqui em voga. O evangelho foi deturpado, o contínuo do sacrifício foi tirado, a essência do que é a salvação em Cristo foi modificada, a dependência da salvação em Cristo foi retirada e colocada pela dependência de outra coisa, que é o sistema religioso, e, consequentemente, a justiça se perdeu. Portanto, quando somos chamados a anunciar o juízo, bem diferente do que a ideia corriqueira que a palavra juízo possa trazer, que é anunciar que vai haver um julgamento e uma destruição, a primeira grande mensagem qual é? O evangelho verdadeiro. Porque o juízo é uma boa notícia, não é uma má notícia. O juízo é o aviso. Deus se levantou para defender o seu povo. Se você ficar do lado de fora, está sem defesa. Então venha para baixo do guarda-chuva para ser defendido por Cristo. Lembra? Então se levantará Miguel em defesa do seu povo. Daniel capítulo 12. Esse então está no contexto do 11, como terminou o 11. Ou seja, na sequência do 11, que é o finzinho do período das estruturas históricas, conduzindo lá para o fim do período medieval, então se levantará Miguel em defesa do seu povo. Se você volta ao capítulo 8, o capítulo 8 já dizia isso. Quando parece que vai ser destruído o povo de Deus, Deus se levantará para fazer justiça ao seu povo. E essa justiça aparece na conversa dos dois anjos. Até quando? A tradição, a idolatria, a alteração da lei, toda a deturpação, domínio indevido, usurpação, vai continuar vencendo. E o outro anjo responde o quê? Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Portanto, o anúncio do juízo é um anúncio de boa nova, que não dispensa o anúncio da justiça, apenas coloca prioridade nas coisas. Ou seja, o primeiro aviso ao mundo qual é? Ainda tem tempo de você sair debaixo da condenação e vir para baixo da salvação. Ainda há tempo. Mas, se você insistir em continuar na prostituição, o que acontece? Chegará um tempo em que tempo não haverá mais. E aí sim virá a justiça na sua forma completa, que é a ira de Deus sobre os ímpios. Portanto, há uma questão a ser dita ao mundo e há um compromisso diante disso. O primeiro compromisso é viver. Por isso que estudamos nas últimas 5 lições a identificação do povo de Deus e a identificação do que o povo de Deus tem que fazer, como vive e no que crê. Mas há um segundo elemento no compromisso, que é o compromisso de fazer isso enquanto processo de anúncio. E aí vem uma coisa, não faz parte do texto, é só uma interpretação homilética do texto, totalmente solta e desconexa daquilo que é a exegese, mas é interessante também pensar nisso. Há estrelas lá na visão da mulher, não é? E essas estrelas estão aonde? Estão aonde? Portanto, formam o que essas estrelas? O que a gente põe na cabeça? Uma coroa de estrelas. O que é uma coroa de estrelas para o fiel povo escolhido de Deus? Lembra, o céu é um lugar de gente. Portanto, são as vidas que são salvas. Como eu falei, isso não tem nada a ver com a interpretação direta do texto, nem com a exegese. Não vão sair por aí dizendo que eu fiz a exegese do texto torta. Mas é só uma questão homilética, aproveitando o símbolo. Ou seja, ninguém entra no céu se na sua coroa não tiver o quê? Até o ladrão na cruz, que não teve nem tempo para descer da cruz, tem mais estrelas do que todos nós juntos. Não. Tem que tirar o pastor Miguel, que ele não vale. Ele é covardia. Passou a vida inteira fazendo evangelismo. Ele é covardia, não dá para comparar. Está fora do âmbito dos mortais. Mas tirado o pastor Miguel, todos nós, réis mortais, vamos ter estrelas. Ou não estaremos no céu. O céu é um lugar de pessoas com estrelas. Ou seja, a gente não vai sozinho para o céu. Vai sempre com mais alguém. E essa é uma coisa fantástica da ideia do compromisso. Ou seja, temos um compromisso, e esse compromisso é ser fiel em primeiro lugar, mas anunciar em sequência disso. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário.
Faz parte do desenho. Como é que termina a lição? A lição termina com uma advertência. A Babilônia é o centro da idolatria, o que significa que ela não está sozinha. Então tem mais uma coisa interessante nas características dessa mulher. Se ela se prostituiu, tem gente com ela. De um lado, todo o sistema político da terra, todos os reis da terra. Do outro lado, as outras mulheres, porque ela é mãe de alguém. Essa aqui é mãe de quem? De quem ela é mãe? Lembra? Daquele que se fez carne e habitou entre nós. Óbvio, isso é uma metáfora. Ela não é mãe de ninguém, mas como metáfora, ela aparece como aquela que está grávida com dores de parto para dar luz a quem? Filho de Deus. Essa aqui é mãe de quem? De todas as meretrizes da terra. Contrafação. Entende o que acontece? É interessante observar isso. Então, a lição termina pontuando, ela é o centro de algo, não está sozinha. O que significa que há um monte de outras pequenas prostituições. Ou seja, você tem um sistema que prostituiu de forma larga e extrema tudo. Mas tem um monte de deturpações pequenas derivadas dessa, que parecem mais com a verdade, mas não são, mas continuam tendo erro. São as outras meretrizes da Terra. Ou seja, aparecem enquanto desenho os efeitos colaterais da deturpação produzida durante todo esse tempo. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. A reforma protestante do período de 1500 para frente, para pegar um número redondo, ela recuperou um pedaço da verdade e os reformadores, na sua quase maioria ou quase totalidade, estarão de pé naquele dia para receber de Deus a recompensa, porque foram fiéis. Mas aconteceu algo no período da reforma. A reforma não continuou. A pressão produzida por esse sistema parou o processo. Então a reforma iniciou a virada. Os reformadores foram salvos, vários dos reformados foram e serão salvos, mas nem todos. Porque foi posto um pé no freio e se contentaram com o início do processo e não continuaram o processo de recuperação da verdade. Continuaram o processo até um limite, morreram os reformadores e a missão parou. Quando você vê a igreja de Laodiceia, de Filadélfia surgindo no processo, o que a igreja de Filadélfia faz? Ela continua o legado da reforma que se paralisou aqui no processo. E esse legado produz uma continuidade no desenho. Quando a gente olha a sequência desse modelo e essas deturpações que foram ocorrendo, e, consequentemente, dessas deturpações decorrem uma série de elementos menores de deturpação, qual é o grande problema que está aqui? O grande problema que está nesse período, o grande problema que está nesse contexto, é que a gente tem, na evolução da descoberta da verdade, o maior perigo. O maior perigo não está no erro principal, esse é fácil de identificar. O maior perigo está em coisas que parecem verdadeiras, porque houve um movimento crescente de estudo da Bíblia no período da Reforma, que chegou até determinadas verdades bíblicas, mas parou no meio do caminho. Então você tem a aparência de que a Bíblia está sendo resgatada na sua forma principal, mas tem um monte de coisas que ficaram para trás. A principal herança do movimento medieval que persistiu no protestantismo moderno, qual é? Oi? O dia de? Ou seja, o movimento da reforma recuperou 9 dos mandamentos, lembra? Ficaram só 8 no período medieval. O segundo caiu fora e o quarto foi alterado em termos de texto. Deixou de ser lembra-te do dia do sábado para ser guardar domingos e dias de festa. A reforma recuperou qual? O segundo. Mas não recuperou qual? O quarto. Exatamente o mandamento de qual mensagem angélica? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Entenderam o que aconteceu? Ou seja, aquilo que é o sinal de Deus ou o selo de Deus para o tempo final, na evolução da descoberta da verdade, ainda continuou no engano. Por isso, o dilema final do livro de Apocalipse está baseado em quê? Lembra? 7, 7, 7, 7, 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas,
7 pragas. Eu sempre gosto de olhar o capricho com que Deus, ironicamente, zomba da arrogância de Satanás. Quando o povo de Israel foi liberto do deserto, do Egito, para ir para Canaã, o que Deus fez antes de ir para Canaã? Um desvio para o sul, foram até o Sinai, e o que Deus entrega para eles? 10 mandamentos. O que tinha caído no Egito? Agora você vem no final da história. Qual é o centro de atenção do debate? A verdade que se perdeu. O 4º mandamento ou o dia 7º. Quantas pragas? A ironia com que Deus trabalha o desenho é sempre interessante de observar. Ou seja, Deus tem o que a gente chamaria de um humor fino, não o humor de zombaria. De um lado tem um sujeito zombando de Deus e arrogante. Deus vai aqui e mostra. Não sabe o que está fazendo. Eu continuo controlando a história. Essa é uma coisa que me chama atenção no capricho, no esmero que Deus tem nos detalhes da profecia. Ou seja, está tudo de fato interligado à vontade de Deus. Temos 2 mãos levantadas, temos uma aqui, eu tinha acho que percebido uma aqui no meio, que só me perdi quem era. Vocês eram noção que ia falar? A hora que eu vejo esse movimento e tem um período, a gente está falando só de uma questão espiritual ou também estamos falando de uma questão política? Em relação a qual? Em relação à comparação das 2 mulheres nesse período. Nesse período estamos falando especificamente de questões religiosas ou, portanto, espirituais. E não políticas. teria ligação nenhuma politicamente? Não, o que está em política está embaixo da mulher. A mulher está sentada sobre o quê? Sobre uma besta. Se a gente for entrar isso aí, só isso é um outro universo inteiro para estudar de Apocalipse 17. Então, a mulher está sentada sobre uma besta e essa besta representa os reis da terra. Então, você tem um sistema político, mas esse sistema político está abaixo dela e dominado por ela. Portanto, se a gente for entrar nessa questão, é uma segunda parte do modelo. A mulher, especificamente, é o sistema religioso. Portanto, a comparação entre as duas diz respeito exclusivamente a modelos religiosos. Se eu for comparar a besta e quem serve a mulher, aí eu entro nos sistemas políticos e todas as outras questões. Então tem uma ligação indireta. Tem uma ligação indireta. Tá. Mas tem com a mulher daqui, Exato. não com a daqui. Exato, A exato. daqui não tem. Era Exato. só o sistema espiritual. Então, a hora que eu vejo essa mulher que está descrita aí no quadro em vermelho... Com ligações políticas. Com sim. ligações então políticas. Eu sei que essa é ela e não essa, porque essa aqui Tá. não tem ligações políticas. Aí eu posso fazer uma ligação também com a visão do francês, da Revolução Francesa, percebendo essa ligação política dessa mulher, tentando Desfazê-la? desfazer. A queda da Bastilha e a destruição do bispo, do Papa Pio VI é exatamente isso. O que se percebe, enquanto eu não destruir a mulher, eu não destruo a influência política absoluta que acontece no território europeu. Então, qual passa a ser o alvo de Napoleão Bonaparte? Se eu quero dominar o mundo, eu preciso derrubar o meu maior inimigo. Qual é o meu maior inimigo? Aquele que domina todos os reis da terra. Ele vai e ataca exatamente Então, isso. o movimento da Revolução Francesa está na visão da atitude, da descrição da mulher aí em vermelha, né? O movimento da Revolução Francesa é a mão de Deus escondida no processo para destruir e terminar a profecia. Lembra? Ela recebe uma ferida de morte, ela é golpeada de morte. Quem é o que golpeia de morte? Aquele que age pela coordenação de Deus, ainda que não saiba disso. Ou seja, é Deus demonstrando que ele continua no controle da história. Napoleão não tem a menor ideia de que ele agiu nas mãos de Deus, mas fez. Berthier não tem a menor ideia de que ele executou a vontade de Deus, mas fez isso. Nabucodonosor não tinha a menor ideia de que ele estava executando a vontade de Deus, mas fez isso ao intervir no processo e levar cativo o povo de Deus. Ou seja, Deus age independentemente do sujeito ter ou não a percepção disso. E Deus dá a oportunidade do sujeito, inclusive, perceber. Tanto que, se você olhar a sequência, tem um decreto de ateísmo, que dura 3 anos e meio, e que depois é revertido. E revertido esse decreto, o que começa a acontecer? A Bíblia se expande para o mundo inteiro, o livro aberto, spoiler de novo, desculpa aí, o livro é aberto, a Bíblia se espalha e em todos os cantos do mundo pessoas começam a estudar o livro de Daniel. Por quê? Porque o decreto de ateísmo, que durou 3 anos e meio, é revertido e agora as sociedades bíblicas se espalham, a começar pela França e depois pelo resto do mundo inteiro, Inglaterra, etc. E a Bíblia vira um livro publicado como nunca antes foi visto. Deus agindo sobre a história. Ou seja, o desenho é esse. Então, quando eu vejo essa parte da história, ela ocorre principalmente pela contrafação que existe
Vai ter sempre um balanço. Satanás faz a contrafação, Deus vai lá e puxa de volta as coisas para o seu lugar e chama o seu povo ao arrependimento. Satanás usa outro engano, Deus vai lá e puxa de volta. Chegará um momento em que isso será a última vez. Qual é a última vez? Caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, Deus puxa o pêndulo de novo e diz: é a última oportunidade, pessoal, eu vou encerrar a história. Quem faz esse anúncio? O remanescente. Ou seja, a nossa tarefa é dar o último aviso, não haverá um segundo aviso. Acabou a história. Essa é a questão importante, por isso o compromisso de fidelidade é vital nesse processo. Nação? Eu estava lendo esses dias aí, de que toda vez que Deus vai fazer um marco referencial na história, ele levanta um profeta para pontuar aquilo. Sim. Então, exatamente, quando você lê toda a história desse povo que lutou, morreu defendendo a verdade, os valdenses, os huguenotes, todos eles, albigenses, e aí teve uma parada, né? Como você falou, houve uma parada, porque a perseguição foi grande, que eles tiveram que virar o mundo para o outro lado para poder sobreviver. Aí, passado lá dentro dessa história complementar, eles não conseguiram ter luz suficiente. Aí Deus levanta, profetiza, para dar novamente o prumo certo e mostrar, esse aqui é o ponto final, né? A última vez que Deus... Lembra a mensagem da reforma, ponto principal da reforma nas frases típicas da época, né? Sola fide, sola escritura. Quando você olha a sola gratia, sola fide, sola escritura, a mensagem estava correta, só não estava completa. A mensagem estava certinha, só não estava completa. O que faltava? Aplicar isso na essência. Ou seja, quando eu falo sola escritura, eu tenho que descer ao que é de fato sola escritura. O que não aconteceu na sequência da reforma. Aconteceu na parte inicial, com os reformadores, mas não aconteceu depois. Então Deus suscita um profeta para que o sola escritura... Não estou falando da parte teológica do sola escritura, porque tem uma deturpação ali, na forma do sola escritura e na forma do sola gratia. Mas a deturpação acontece porque eles não estudaram a Bíblia por completo. Porque senão a frase estaria correta. Porque é só a Bíblia mesmo a fonte de verdade, e é só a graça mesmo a fonte de salvação. Só que entender o que é a graça e entender a amplitude das Escrituras é o que faltou na continuidade da reforma. Então Deus suscita um profeta para apontar ao povo de Deus a Bíblia outra vez na sua forma plena. E aí, entendendo a Bíblia na forma plena, a verdade salta aos olhos na forma plena. E é isso que faltou à reforma, na continuidade do processo. Sim, Deus levanta um profeta para a hora crucial do mundo. A pena disso e a grande advertência disso para nós, qual é? Como remanescente, é que a história não termina com Filadélfia. A história termina com Laodiceia. A grande advertência é essa, ou seja, a verdade foi recuperada, Deus fez sua parte, mas Laodiceia precisa fazer a dele. Então aí, voltando ao verso que abriu a lição, ou seja, o povo escolhido de Deus precisa ser fiel à verdade que recebeu. Que Deus nos dê essa graça, nos dê essa condição, e que a gente consiga concluir a obra para que ainda assistamos Jesus voltando na nossa geração. É o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de viver nesse tempo especial da história. Te agradecemos também pela oportunidade que temos da revelação dada na Tua Palavra e da identidade que temos dentro da condição de remanescentes, mas também pedimos a presença do Teu Espírito e a força do Teu Espírito e o poder para que possamos concluir a missão de anunciar ao mundo aquilo que é o último convite na história, o último convite divino ao arrependimento e à possibilidade de ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que te pedimos, confiado nos méritos de Cristo, em nome dele que oramos. Amém.